Paz do Senhor, nós estamos entrando aí online para nós falarmos um pouquinho, pregar uma palavra aí para a família, bem? Nós vamos fazer uma palavra, vou aguardar o pessoal tá entrando, para a gente falar junto aí sobre família, falar sobre filhos, sobre criação de filhos, bem? Você é nosso convidado a estar com a gente aí. Se você quiser fazer o seu comentário, você pode fazer. Quiser deixar alguma pergunta, bem? Nós estamos aí um dia de quarentena e devido a esse vírus, e a gente sabe que não é fácil. Então, nós precisamos estar atentos, né, a tudo que Deus tem para nos falar, tudo que Deus tem para realizar. Nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que o Senhor quer tratar conosco nesses últimos dias. Eu quero convidar você desde já que está aí na sua casa, abrir a sua Bíblia aí em Salmo 127, se você puder, abrir aí em Salmo 127. Nós vamos entrar na palavra do Senhor, nós vamos meditar sobre a família, sobre os filhos, tá bom? Salmo 127, a palavra de Deus, ela diz assim, ó: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão que penosamente granjeaste aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão de um guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os seus inimigos à porta. Amém? Irmãos, há uns 3 dias o Senhor tem ministrado ao meu coração que a gente precisa abrir a visão espiritual da igreja em relação aos filhos, em relação à herança que Deus entregou para nós. E hoje, né, eu coloquei aí o recado que nós iríamos entrar numa live. Você que puder aí, abra a sua sala de vídeo aí, convida o pessoal para estar conosco, para a gente falar um pouquinho da palavra de Deus, para a gente meditar um pouquinho naquilo que o Senhor tem para tratar com a gente em relação aos nossos filhos. Eu não sei se você sabe, né? Eu deixei um recado também para os jovens da nossa igreja, para eles estarem entrando, para eles estarem fazendo parte dessa live, a qual o Senhor também vai falar com eles. Tem me chamado muita atenção, porque Satanás, nós como igreja, a gente é omisso, a gente se distrai muito fácil com as coisas, qualquer coisa tira o nosso foco, tira o nosso sentido. Mas o reino espiritual, ele não trabalha dessa forma. E o reino espiritual, ele é um reino inteligente. Ele é um reino que ele trabalha debaixo de ordenança, debaixo de obediência, seja ele o reino das trevas ou o reino da luz, eles trabalham sobre obediência. Então, o que acontece? Se eles têm a sua autoridade maior, a nossa autoridade maior é o nosso Deus, nosso Senhor, Jesus, e Satanás, ele tem os seus adeptos. Então, eles obedecem às suas autoridades e eles seguem o sistema. E qual que é o sistema? Guerrear com Deus. O inferno, ele desde que ele existe, o foco dele é destruir as nossas vidas, é destruir aquilo que Deus fez para nós. Então, vai passar céu e vai passar terra, mas a palavra de Deus, ela não vai passar. A palavra de Deus, ela vai permanecer. E hoje de manhã, numa visita que eu estava, o Senhor ministrou essa palavra nesse lar. E a palavra de Deus, ela foi feita para ser meditada. A palavra de Deus, ela não foi feita só para você bater o olho e passar por ela e acabou. Não, ela precisa ser meditada. E esse salmo que eu acabei de ler, diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, quando a gente fala que o Senhor edificar a casa, logo abaixo fala, em vão trabalham os que edificam.
Em vão vai ser o meu esforço, em vão vai ser o seu esforço. Só que uma coisa que me chamou a atenção foi que Deus começou a falar comigo sobre alguns deuses que prevaleciam naquela época, lá atrás. E se você abrir a palavra do Senhor aí onde você está comigo aí agora, na sua casa, no livro de Levítico, se você puder fazer isso, abra sua Bíblia aí no livro de Levítico. Eu quero falar de filhos. Eu quero falar de filhos, de mocidade, eu quero falar de família. Então você tira um tempinho agora para você aprender o que o Senhor quer falar para você nesses dias de quarentena na palavra. Levítico capítulo 18. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, eu vou ler aqui com a igreja. Diz assim, Levítico 18. E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanará o nome do teu Deus. Amém? Isso a gente acabou de ler, que está no livro de Levítico 18. Se você puder abrir aí onde você está, Levítico 20. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela diz assim no livro de Levítico 20. Glória a Deus. Disse mais o Senhor a Moisés, também dirá aos filhos de Israel, qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinarem em Israel, que der de seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltar-me-ei contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Amém? Então, se você puder abrir também lá no livro de Jeremias, profeta Jeremias, um homem usado por Deus para trazer a revelação do céu, para trazer a direção de Deus. Qual que é o plano de Deus, pastora? Ontem no culto online eu dizia para a igreja que Deus tem o melhor para nossas vidas. Deus, né, Romanos 12 fala que o Senhor tem a boa, a agradável e a perfeita vontade sobre as nossas vidas. Então, tudo que Deus faz é bom. Até a repreensão, até o conserto de Deus, ele é bom para nossas vidas. Ele nos dá destino, ele nos livra de todo mal. Lá no livro de Jeremias, capítulo 7, versículo 31, diz assim, ó. Jeremias 7, 31, a palavra de Deus diz assim, ó. Edificaram os altos a Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem os seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Amém? Portanto, eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se chamará Tofete nem vale do filho de Inom, mas o vale de matança. Os mortos serão enterrados em Tofete, por não haver outro lugar. Os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e os animais da terra, e ninguém haverá que se espante. Amém? Glória a Deus. Pastora, então a senhora está lendo e está falando sobre família, sobre filhos? Sim. Salmo 127, a qual nós acabamos de ler a palavra do Senhor, ela nos diz que os filhos são herança do Senhor. Você sabe o que é uma herança? Glória a Deus. E aqui a palavra do Senhor diz assim, ó. Como flecha na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Você entende o que é uma flecha? Você sabe o que é uma flecha? Eu vou explicar algumas coisas para os irmãos aqui. Vamos começar pelo livro de Levítico 18, versos 21. O Senhor está dizendo aqui que não era para eles adorarem a Moloque. Que Deus é esse, o Deus Moloque? Moloque era um Deus a qual ele tinha uma imagem, o corpo, a estrutura de homem e a cabeça de um bicho. E o ventre desse bicho, dessa estátua, ele era um buraco onde tinha um fogo. E nessa hora do sacrifício, se sacrificavam crianças. Pastora, da onde vinha tantas crianças? Já vou te explicar. Se você ler o livro de Reis, 1 Reis 15, você vai ver uma parte do episódio que fala de Salomão. Quando Salomão teve as suas mulheres, as suas esposas. E a Bíblia diz que ele chegou até mesmo a adorar a deusa Astarote. Quem era essa deusa? A deusa da fertilidade, a deusa da sexualidade, a deusa do desejo.
A palavra de Deus nos relata que Moloque, Astarote, esses deuses, eles trabalhavam juntos. Então, na hora do sacrifício, na hora da adoração, o que acontecia com a deusa Astarote? O povo se reunia para praticar imoralidade sexual. O que eles faziam? Eles fizeram um poste ídolo de uma árvore. Alguns estudiosos dizem que tinha a formação de um órgão genital. E ali eles se prostravam e adoravam Astarote. A Bíblia nos relata que havia, eles sacrificavam com atos sexuais. E que através desse sacrifício, desses cultos a esses deuses, eram geradas muitas crianças. Então, o que acontecia? A pessoa ia lá, adorava essa deusa. O que essa deusa prometia? Ela prometia bênçãos financeiras, bênçãos materiais. E o que acontecia? Ali naquela adoração, naquele sacrifício, naquele ato sexual, muitos daqueles sacrifícios saíam grávidas. Mas eram muitas crianças. E o que eles faziam com as crianças depois da gravidez? Sacrificavam a Moloque, porque eram muitos filhos, não tem condições. Então, o que eles faziam? Eles geravam, e sacrificavam. Então, o Senhor deixou uma ordem nesses livros que a gente acabou de ler na Bíblia, que o Senhor não queria adoração a Moloque, não queria sacrifício dos filhos a Moloque. Então, as crianças eram entregues a Moloque. A Bíblia nos relata que até mesmo Salomão chegou a se prostrar a essa deusa da fertilidade, da sexualidade. Pastor, o que isso tem a ver com o dia de hoje? O que isso tem a ver com Salmo 127? Eu já vou te explicar. Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Salmo 127 diz assim, em vão será você levantar de madrugada, comer pão de dores, porque o Senhor dá os seus enquanto dorme. O que isso quer dizer, pastora? Quer dizer que não adianta você trabalhar de dia e de noite, não adianta você levantar de madrugada, não adianta você buscar o dinheiro, o pão de cada dia, dia e noite, se Deus não for o homem que manda e comanda a tua casa, se não for Deus que tiver como prioridade na sua casa. Pastora, mas o que tem a ver trabalhar dia e noite com os meus filhos e com Deus Moloque? Eu já vou te explicar. Quando os pais sacrificavam as crianças a Moloque, quando eles sacrificavam lá, eles estavam buscando fertilidade, prosperidade, riqueza. Só que com isso tinha que entregar a criança. Hoje em dia, o que está acontecendo, irmãos? Por causa da comercialização, por causa da sociedade, por causa desse espírito de consumismo que veio sobre a terra, o que está acontecendo conosco? Nós queremos trabalhar. Para quê, irmãos? Para pagar nossas contas, para viajar, para comprar um carro novo, para comprar uma casa nova, para colocar um tênis de marca no pé dos nossos filhos, para colocar uma roupa de marca nos nossos filhos. Só que com tudo isso, esse tempo todo que você fica fora, quem é que está sendo sacrificado? Quem é que está sendo vulnerável? Quem é que está sendo visitado pelo inimigo, pelo adversário, sem que eu e você perceba? Os nossos filhos. Porque enquanto você está lá fora, dia e noite, alguém está diante dos seus filhos. E se o Senhor não estiver na tua casa, se o Senhor não estiver sendo edificado dentro da tua casa, alguém vai estar edificando a tua casa. E o Senhor fazia eu entrar nessa palavra. A quem você tem sacrificado os seus filhos? A quem você tem entregado a sua herança? A quem você tem entregado a sua herança, aquilo que Deus te deu? O que é herança? Algo que o pai deixa para o filho. Então isso quer dizer que Deus nos deu algo, Deus nos deu os nossos filhos. E mais um pouquinho a Bíblia diz assim, é como flecha na mão de um arqueiro, como flecha na mão de um guerreiro. Ou seja, eu sou uma guerreira, você é um guerreiro, o Senhor nos deu uma ferramenta que são os nossos filhos. Flecha foi usada para ser um alvo. Você lança ela num alvo. Qual tem sido o alvo dos pais e das mães no dia de hoje? Qual que é o seu alvo hoje? Amanhã é domingo de Páscoa. Qual foi o seu alvo nesse dia de hoje?
Qual foi o meu alvo diante dos meus filhos no dia de hoje? O nosso alvo, será que ele foi a palavra? Será que ele foi o ensinamento de Cristo? Será que a gente ensinou os nossos filhos que eles precisam adorar a Deus por tudo que ele viveu? Ou o nosso alvo está sendo comprar um ovo de chocolate? Porque aqui os pais queriam prosperar. Primeiro, começou da sexualidade, que era toda errada. Eles iam lá, adoravam Astarote. Como que era o culto de Astarote? Era um culto cheio de pecado, de imoralidade sexual. Aí geravam-se filhos com esse pecado. Aí para eles prosperar, o que eles pegavam? O que eles faziam? Pegavam as crianças e entregavam a Moloque. Queimavam as crianças vivas a Moloque. Para prosperar também. E nós, como nós estamos? A quem nós estamos entregando os nossos filhos? Porque hoje não existe o Deus Moloque. Fisicamente, não existe uma igreja, venha adorar o Deus Moloque. Não existe um templo, venha adorar Astarote. Mas nós sabemos que existem muitas religiões que sacrificam crianças até hoje. Para quem? Com qual promessa? Só que eu quero falar com os cristãos nessa tarde. Eu quero falar com você que é cristão. Quanto tempo você tem gastado com seus filhos? Em cima do que você tem edificado a tua casa? Porque não é a igreja lá, o templo, não é o pastor, não é a professora da escola bíblica que tem que educar os seus filhos a doutrina. Não é o professor da escola bíblica que tem que ensinar para os seus filhos a palavra. É eu e você que tem que pegar a Bíblia, sentar na mesa e ensinar o caminho aos nossos filhos. E o que está acontecendo? Nós estamos vendo uma geração morta. Nós estamos vendo filhos mortos, nós estamos vendo crianças mortas, distraídas, porque os pais levantam e dormem tarde, levantam cedo, dormem tarde, para quê? Para entregar o melhor para o seu filho. E qual que é o melhor para o seu filho? É a casa, é o carro, a comida, a bebida. Mas a Bíblia está dizendo que quem tem que edificar a tua casa é Cristo. Cristo tem que estar lá dentro. Você tem que ter edificação do templo de Deus dentro da tua casa. A presença de Deus dentro da tua casa. E com tudo isso, quem está pagando o preço? Quem está sendo sacrificado? Os filhos. Hoje, o que mais Satanás tem feito? Ele está matando as crianças? Não. Fisicamente, não. Mas mentalmente, emocionalmente, sim. Porque hoje nossos filhos, eles são educados pelo YouTuber. Hoje os nossos filhos são educados pelo TikTok. Hoje os nossos filhos estão sendo educados pelo quê, irmãos? Pelo Facebook, pelo Instagram. Hoje os nossos filhos, o sonho deles é ser o quê, irmãos? Então hoje eu quero chamar você que está dentro da casa do Senhor. Porque aqui está dizendo que o Senhor nos deu filhos como herança. O Senhor nos deu filhos como herança. Olha, como flecha na mão de um guerreiro, são os filhos da mocidade. O que a gente tem feito com nossos filhos jovens, adolescentes, que são mocidade? Porque eles são flechas que precisam ser direcionadas. Qual tem sido a nossa direção para os nossos filhos nesse último dia, nessa última hora? Que tipo de direção nós estamos dando para os nossos filhos? Porque a ferramenta que eles são flechas. Flechas precisam de um destino. Qual é o destino que eu estou dando para os meus filhos? Qual é o destino que você, como pai e mãe, que está dentro da igreja, está dando para os seus filhos? Quem tem educado os nossos filhos? Quem tem cuidado dos nossos filhos? Moloque recebia as crianças vivas e era queimado em sacrifício para ele, para que os pais pudessem prosperar. Hoje, para a gente manter o nosso nível de vida, nós temos que ficar, na maioria das vezes, 12, 13, 14 horas fora de casa para prosperar. E quem tem pagado com isso? A herança, a geração. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe quem que acabou com Deus, com a adoração a Moloque? Por incrível que pareça, foi o povo de Babilônia. Foi os babilônicos que acabou com a adoração a Moloque. Sabe por quê? Porque eles entenderam que, peraí, as crianças nascem, nós vamos lá, eles vão lá e sacrificam para Moloque, mata as crianças. Ou seja, eles estão matando a nossa próxima geração. E quando vier uma guerra? E a nossa situação financeira, como vai ficar? Aí o que eles fizeram? Pode parar de sacrificar essas crianças, porque nós precisamos ter um povo.
E eu e você? Como tem sido nossos filhos, a nossa herança, a nossa geração? Como que vai ser a igreja de amanhã? A igreja de amanhã vai ser o quê? O TikTok? A última música do momento? Que a gente faz um passinho e dança? Quem que vai ser o pastor da geração de amanhã? Quem que vai ser o levita da geração de amanhã? Quem vai ser o pregador da geração de amanhã? Quem vai ser os presbíteros da geração de amanhã? Sendo que hoje nós não estamos percebendo que estamos entregando nossos filhos a deuses estranhos, a deuses Baal, a deuses que não provêm de Deus. Irmãos, aquela adoração que era feita a Astarote naquela época, que envolvia imoralidade sexual, hoje está sendo feita através do que, irmão? Quando vem o carnaval, o que acontece, irmão? Um monte de mãe grávida de filhos que não sabe quem é o pai. Era isso que acontecia lá. Aí sabe o que acontecia? Aleluia, glória a Deus. Eles tinham que sacrificar Moloque, porque não davam conta. Hoje está liberado o aborto. Hoje está liberado, aleluia, glória a Deus, porque eu engravidei aí numa festa, alguma coisa assim. Tem países que é liberado. Lá na China, a lei deles é um filho. Passou disso, pode morrer, pode matar. A quem eles estão sacrificando essas crianças? E você, que é convertido, que está dentro da igreja? Quando foi o último dia que você sentou com seu filho, leu a palavra, ensinou o mandamento? Porque não é o pastor lá dentro do templo que tem que ensinar para o seu filho, é você que tem que ensinar. Aí sabe o que acontece com os pais, quando o pastor fala com eles? Mas eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar para pagar a escola do meu filho, para dar a roupa que ele pediu, para dar o sapato que ele pediu. Ah, mas eu não sei o que vai ser do meu filho, adolescente, tá dando trabalho, não é assim que a gente fala? Só que a Bíblia está dizendo aqui, irmãos, que está na nossa mão, nossos filhos nossos. Eles estão como flecha na minha mão e na sua mão. A Bíblia está dizendo aqui que são herança do Senhor. Ou seja, o que nós estamos fazendo? A Bíblia está dizendo aqui, ó, que em vão vai ser você levantar de madrugada, repousar tarde, se o Senhor não agir lá dentro da tua casa, se o Senhor não for a coluna dentro da tua casa, se o Senhor não estiver lá dentro da tua casa, edificando a tua família, edificando a tua vida. E o que está acontecendo nessa quarentena? O Senhor está trazendo a igreja para dentro de casa para a gente entender que a gente precisa edificar o reino de Deus dentro da nossa casa. Crianças que estão agindo como adultos. Crianças 24 horas. Por que tem tanto assédio sexual na internet? Por que tem crianças abusadas? Porque o pai está fazendo o quê? Trabalhando. Ah, mas a gente não pode trabalhar? Pode, irmão. Mas nós temos que primeiramente edificar a nossa casa em espírito. Primeiramente nós temos que edificar a nossa família. Nós temos que edificar a herança que Deus deu para nós. O que vai ser da igreja de Jesus amanhã se os jovens continuarem com a visão que eles estão? Se as crianças continuarem com a frieza espiritual que eles estão? Sabe qual é o projeto de Satanás? Não é matar mais. O projeto deles é dominar a mente. E a mente está sendo dominada pelas coisas do mundo. Por quê, igreja? Porque talvez eu e você não estamos cumprindo o papel que Deus deixou para nós. De edificação. De plantar semente no coração dos nossos filhos. Eu não sei quanto tempo você tem tirado de oração com seus filhos. De busca pelo Espírito Santo. Mas hoje eu que estou fazendo essa live aqui com essa palavra, porque está na hora da gente consertar o nosso altar. A Bíblia está dizendo que Deus se irou, porque eles entregavam os filhos a Moloque em sacrifício vivo. Será que eu e você não estamos entregando nossos filhos em sacrifício vivo, sem que a gente perceba? Será que eu e você não estamos sendo iludidos pelo inimigo, pelo adversário? Será que eu e você não estamos distraídos demais a ponto de achar que estamos fazendo tudo certo e na verdade vai haver uma prestação de contas e é tudo errado? A Bíblia diz que nós temos que dar destino aos filhos. Que destino nós temos dado aos nossos filhos? O nosso destino com nossos filhos tem sido o quê, irmãos? Eu peço hoje para a igreja, os pais, eu me coloco na brecha aqui diante da igreja, para que a gente venha se consertar com Deus em relação à herança que Deus deu para nós, em relação ao que o Senhor confiou às nossas mãos. Sabe o que o inimigo tem feito, irmãos? O adversário tem nos enganado de uma forma tão grande, porque ele não quer que exista amanhã profetas, ele não quer que exista no amanhã
pregadores. Você sabia que a criança, a mente dela, tudo que ela aprende quando criança é muito mais fácil, porque ela grava. É mais fácil a criança aprender uma língua diferente quando é criança do que adulto. E o que o adversário tem feito? Ele pegava as crianças. O que aconteceu na época de Moisés? Faraó mandou matar as crianças. Por quê? Porque ele sabia que ia nascer um salvador. Ele sabia que ia nascer uma pessoa que ia quebrar aquela escravidão. E o que está acontecendo comigo e com você? Deus fala, se eu não edificar a casa de vocês, em vão trabalha vocês. Mas a nossa visão, ela tá tão na terra, nós estamos com uma visão tão terrena, que a gente quer dar o melhor para os nossos filhos, dando tudo errado. Não é que o seu filho não pode estudar na melhor faculdade, não é que o seu filho não pode andar bem vestido, ele pode tudo. Só que tem uma coisa, o reino de Deus está sendo edificado dentro da sua casa? Os seus filhos temem ao Senhor? Os seus filhos estão preparados para a volta de Cristo? Ou você tem sacrificado o seu filho para poder ter uma vida, para poder ter dinheiro, para poder ter condição, para poder ter carro, e está esquecendo de edificar aquilo que é mais importante, a vida espiritual do seu filho e da sua filha. Porque aqueles pais, eles queriam tanto prosperar que eles pegavam as crianças vivas, entregavam para Moloque, queimava a Moloque. Hoje em dia, irmãos, o povo vai lá, peca no carnaval, depois corre tudo atrás de remédio para abortar, sacrificando os filhos a Moloque, a Deus Moloque. Ah, mas ainda era bebezinho, tinha só 3 dias. Mas a palavra de Deus diz o quê? Antes que eu me formasse no ventre da minha mãe, ele já me conhecia. O dono da vida, o dono da morte é Cristo. E como tem sido, eu não estou matando meu filho. Espiritualmente você tá. Se você não tem tempo para ensinar a palavra para o teu filho, porque não é a líder da escola, da igreja que tem que ensinar. É igual a educação. Educação quem tem que dar é o pai e a mãe, não é o professor na escola. Ensinamento da palavra foi dado para eu e você dar para os nossos filhos. Não é o pastor que tem que ensinar o seu filho a ler a palavra, é você que tem que ensinar dentro da tua casa. Nós lá vamos dar continuidade no trabalho. Nós vamos dar continuidade no processo. Mas você tem que edificar a tua casa. Porque a Bíblia está dizendo assim, se eu não edificar a casa, em vão vai ser o seu trabalho. E o inimigo, ele tem confundido tanto a nossa mente, o inimigo tem colocado tantas coisas enganosas no nosso coração, que a gente tem se rendido, que a gente tem se entregado à adoração, entregado os nossos filhos, a nossa herança. Você sabia que o ministério mais importante dentro da igreja, que ninguém dá bola, é o ministério infantil? Porque uma criança que cresce no mandamento, ainda que ele cresça, ele não vai se perder. Ainda que ele cresça e se desvie, o Senhor não vai perder aquela criança, porque está na palavra. E nós estamos perdendo tempo com o quê, irmãos? O que a gente está fazendo nessa quarentena? Que tipo de espiritualidade tem sido dos nossos filhos? Porque eu estou horrorizada com tanta internet, com tanta informação, com tanto tempo gasto no telefone, no celular, e pouco tempo gasto com Deus dentro das nossas casas. Porque a gente não pode ser hipócrita. Nós estamos vendo jovens, crianças mortas espirituais, sem desejo por experiência espiritual, sem desejo em conhecer a Deus. Por conta de quê, irmãos? Quem que manda na nossa casa? É Cristo, mas abaixo de Cristo, quem que manda? Eu e você. E o que a gente tem colocado dentro da nossa casa? Ah, pastor, eu nem vejo meus filhos. Quando eu vejo, já cheguei de serviço, ele já está dormindo, ele já saiu. Agora, na quarentena, você está tendo que ver seus filhos. E o que você está fazendo com eles? Porque aqui havia uma união espiritual. Astarote era a deusa da fertilidade e da sexualidade. Moloque era o deus também que prometia dinheiro, mas o sacrifício ele era dado em crianças vivas. Astarote, o sacrifício era sexo, era coisas ilícitas. Aí o que acontecia? Um pecado puxava outro pecado, ou seja, um abismo puxava outro abismo, porque eles iam lá, porque infelizmente o ser humano ele é assim, o ser humano para ele progredir, para ele ir para frente, ele tem que ver com o olho dele igual Tomé. Então o povo não se satisfazia em crer que Deus era Deus,
Eles precisavam ter um Deus que ele pudesse olhar. Então o que eles fizeram? Fizeram um Deus, fizeram lá um pau lá esticado, lá um poste ídolo e começaram a adorar. E qual que era o sacrifício que Astarote pedia? Imoralidade sexual. Na hora do culto deles, eles praticavam relações sexuais um com o outro. Só que aí depois de um tempo, apareciam as crianças. Aí o que eles faziam para prosperar? Pegava aquelas crianças e sacrificava a Moloque. E o que acontecia? Aquilo trouxe abominação diante de Deus. E hoje, nessa tarde, eu tô chamando a sua atenção para essa palavra, porque se você parou nessa quarentena dentro da sua casa, é porque você precisa entender que esse reino aqui da terra, ele vai passar, ele vai acabar. E você tem edificado a tua casa? Ou você tem comido pão de dores para você ter uma vida melhor nesse mundo? E tem sacrificado a herança que Deus te deu? A Bíblia está dizendo que eles são como flechas na mão de um guerreiro. A mocidade. O que a gente está fazendo com a mocidade? Quem que está dando destino para a mocidade? Porque a flecha, ela tem que ser guiada para um alvo. Qual que tem sido o nosso alvo? Nosso alvo é aconselhar os nossos filhos serem o quê? Chegarem aonde? Nós não vemos mais nenhum jovem falar que tem sonho em ser pastor, tem sonho em ser um levita, tem sonho em ser um pregador. Hoje em dia os jovens, aleluia, eles querem fama, eles querem ser levitas famosos do YouTube. Nada contra quem é. Mas eu quero te perguntar uma coisa, aonde que está na Bíblia que diz que o dom, o talento salva? O que salva é uma vida de santidade, de comprometimento com Deus. Só que quem tem que ensinar isso para os filhos? Sou eu e você. Porque foi para nós que ele deu a herança. O que é herança? Que quando você recebe uma herança, você recebe aquela herança e você fala assim, nossa, vou receber aquela herança. É algo de valor. Herança é algo de valor. Então quer dizer que nossos filhos, eles têm valor. Eles têm que estar, aleluia, glória a Deus, nas nossas mãos, eles têm que ser bem cuidados. Eu costumo dizer que quando alguém recebe uma herança, ela tem que tomar cuidado como ela vai utilizar aquela herança, porque houve um sacrifício para se ter uma herança. E hoje eu quero chamar a sua atenção. Aqui Deus nós temos adorado. Aqui Deus nós estamos consagrando os nossos filhos, a nossa casa, a nossa família. Qual é o destino que nós estamos dando para eles? Porque aqui, aleluia, glória a Deus, Satanás tem sido muito estratégico. Olha, eu quero falar mais, essa deusa Astarote é a deusa do prazer. Para você que está me assistindo aí, que você teve seus problemas, sua dificuldade no seu casamento, você se separou, você se divorciou. Deixa eu te falar uma coisa. O inimigo, ele trabalha com muita artimanha e com muita astúcia. Quando o faraó disse assim, olha, vamos matar todos os meninos homens, ele já estava possuído por um espírito que sabia que ia nascer um libertador para o povo de Israel. Você sabia que quando o adversário começa a dominar a tua mente, para entrar na prostituição, para entrar naquilo que não agrada a Deus, ele já sabe o que ele quer fazer. Você que tá aí com seu marido falando assim, eu vou largar meu marido, vou separar. Ou você que tá aí e fala assim, eu queria tanto pegar aquela mulher e trair a minha. Olha, cuidado para você não estar servindo a deusa Astarote. Porque por causa da imoralidade sexual, muita desgraça acontecia e acontece. Irmãos, na China, eles só podem ter um filho. O que eles fazem quando se tem mais do que um filho? O que eles fazem com a criança? Sacrifica, aborta. E eu e você estamos na nossa casa preocupados com a moda do TikTok, muitas das vezes. Eu estou horrorizada, porque eu tenho filho dentro da minha casa. Eu tenho uma filha que acabou de fazer 11 anos. Se eu perguntar para elas agora, e aí, qual é a moda do TikTok? Ela sabe. Mas e a palavra? Se eu perguntar agora, qual que é a palavra que Deus deu hoje? Elas não sabem nem responder. Elas estão acordando com uma ferramenta violenta na mão e a gente está fingindo que não está vendo, porque a gente quer descansar, a gente quer dormir, a gente quer trabalhar, a gente quer ir no shopping comprar, a gente quer fazer compra. A gente não quer filho no nosso pé. Então a gente pega o quê? Um telefone, uma ferramenta usada para ser usada para pessoas maduras, porque quem pega, recebe algo imaturamente, ela vai usar de forma errada. O filho pródigo recebeu uma herança fora de hora, fez tudo errado.
Aí a gente pega um telefone, eu falo a gente, porque eu trago pra mim primeiro. Dá pros nossos filhos, fala, toma filho, o seu presente de aniversário. Aí, irmãos, o nosso filho não fala mais bom dia, não fala mais boa noite, não canta mais louvor, não prega mais, não quer mais ir para a igreja, tá morto espiritual. A gente vira e fala assim, nossa, Deus vai te pegar, porque você não quer ler Bíblia, não tô vendo você orar, não tô vendo você profetizar, não tô vendo você fazer nada. Não, irmãos, Deus vai pegar eu e você, porque eles ainda são, aleluia, responsabilidade nossa. Nós vamos ter que dar conta deles. E hoje eu quero chamar a sua atenção. Quem tem edificado a tua casa? Que projetos que você tem no coração? Quanto tempo por dia você gasta com teus filhos? Porque, irmãos, quem não cuida perde. Será que a gente tem cuidado do que é nosso? Porque aquilo que eu não cuidar eu perco. Vem o ladrão e rouba. Satanás tem roubado a mente dos nossos filhos. O inimigo tem roubado a mente dos nossos filhos. Tem roubado os projetos de Deus do coração dos nossos filhos. E a gente está fazendo o que com isso? Como que a gente tem se portado diante disso? A gente está olhando tudo e falando assim, Deus vai te pegar. A minha filha chama Alice, eu falo, Alice, Deus vai te pegar. Não, Deus vai pegar eu. Porque eu que tenho que ensinar minha filha, sou eu que tenho que pôr limite nela, sou eu que tenho que falar para ela, não é assim, vem aqui conhecer a palavra, vem aqui conhecer o mandamento. Irmãos, as crianças estão sendo sacrificadas de uma forma diferente, mas o projeto do inferno continua. E eu e você, nós estamos fazendo o quê? Aonde está o nosso foco? O nosso foco é trabalhar dia e noite, dia e noite, dia e noite. Você imagina a gente chegar lá na frente de Deus e ele falar assim, parabéns, Maísa. Quantos filhos, quanta herança eu te dei? 3. Ah, legal. Qual foi o destino que você deu para eles? Cadê os seus 3 filhos? Aí eu olhei assim, ah, Senhor, eles não estão aqui. Mas por quê, filha? Porque eu não tive tempo, Senhor. Você viu como eu trabalhei? Você viu que eu não tinha ninguém para me ajudar? Então, irmãos, eu deixo essa palavra. Eu não quero chatear você com essa palavra. Eu quero alertar a igreja. Se o Senhor não edificar a sua casa, em vão vai ser qualquer trabalho seu. Em vão vai ser qualquer projeto seu. E aqui, esse mundo de hoje, essa quarentena, é para você prestar atenção para dentro da sua casa. É para você prestar atenção no que está acontecendo na vida dos seus filhos. É para você olhar para dentro de você e ver se você não tem que se consertar. É para você olhar para dentro de você e falar assim, mas espera aí. Irmãos, ontem eu saí da igreja e o Espírito Santo me constrangia e ele falava para mim assim, cadê um culto infantil? Cadê o culto online infantil? Cadê o culto online para os meus filhos, para as crianças assistirem? Porque ninguém, irmãos, a maioria, vamos dizer a maioria para não falar ninguém, não se importa com o ministério infantil. Porque o ministério infantil, ele é intitulado o ministério que dá muito trabalho. Alguns chegam até a dizer assim, eu não suporto, eu não quero cargo para o ministério infantil, eu não tenho paciência. Se você não tem paciência, por que você fez filho? Como que você cuida do seu filho? Se o ministério infantil para você não tem importância, que tipo de criação você dá para ele? Irmãos, é muito sério. É muito sério o que está acontecendo com a igreja de Cristo. A Bíblia diz que quando Jesus estava fazendo a obra, os discípulos falavam assim, as crianças, né? Deixa o mestre quieto. O que Jesus falou, irmãos? Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Aí eu te digo, como tem sido o trabalho da igreja na questão do ministério infantil? Ontem eu estava conversando com uma irmã, e essa irmã ela disse assim, da seguinte maneira, olha o que essa irmã falou. Ela falou da seguinte forma, você já percebeu que a igreja não trata a criança como alma, como ovelha? E eu falei, não percebi. Ela disse, você já percebeu que a igreja, ela chega no templo, na igreja, ela faz assim, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, irmã. E quando passa pela criança, parece que passou por ninguém. Porque na maioria das vezes não tem o hábito de dar a Pai do Senhor nem para a criança que está dentro do templo. Só que sabe quem que Satanás quer atingir? Ele quer atingir a criança. Porque o adulto, depois que ele já destruiu toda a vida da criança,
Porque a criança, ela cresce, ela se torna um adulto. Se ela cresce fazendo errado, ela vai ser um adulto de vida errada. Aí Jesus, por misericórdia, se apresenta a esse adulto aceita Jesus, mas até então, milhares de dias já foram perdidos. Tem uns que aceitaram a Cristo com 30 anos, outros aceitaram a Cristo com 10 anos, outros aceitaram a Cristo com 50 anos. Olha quanto tempo perdido sem a presença de Cristo. Muitos chegam com a vida destruída, amorosa, por conta de falta de ensinamento, porque a responsabilidade de ensinar a verdade para os nossos filhos é nossa, é minha, é sua. E hoje eu quero deixar essa palavra para sua meditação, e eu quero fazer uma oração de conserto com a igreja que está me escutando e assistindo, porque eu estou constrangida pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele está dizendo para mim: filha, vocês não estão se atentando para os seus filhos, para a minha herança. Nós precisamos estar atentos. Quem tem aconselhado os nossos filhos? Quando a gente está fora, quem que ensina nossos filhos? Quem que aconselha nossos filhos? Quem dá direção para a nossa mocidade? O que a nossa mocidade está fazendo na quarentena? O que os nossos filhos podem dizer dessa quarentena? Em nome de Jesus, vamos consertar a nossa casa. Amém? Eu quero fazer uma oração junto com você aí. Vamos pedir perdão para Deus. Vamos se atentar diante de Deus. Vamos falar para Deus: Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Senhor, eu quero estar aqui com a tua igreja. E eu quero pedir perdão ao Senhor por tudo que a gente tem feito de errado. Porque a tua palavra está dizendo que se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão vai ser qualquer esforço nosso. Pai, em nome de Jesus, eu te peço nesta noite, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa todo o sacrifício vivo que nós estamos praticando com a herança que o Senhor nos deu, que é os nossos filhos. Pai, em nome de Jesus, me perdoa, perdoa a tua igreja. Senhor, nós queremos nos consertar diante de ti. Senhor, no dia de hoje, Pai, nós queremos nos colocar, Pai, diante da tua presença. Pai, abre a visão desse pai, dessa mãe. Abre o nosso entendimento, Pai. Em nome de Jesus. Guarda essa herança. Guarda essas crianças. Guarda esses jovens. Guarda esse adolescente, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você sabia que tem pessoas que não se sentem valorizadas quando elas falam que o ministério delas é ministério infantil. Mas olha, você que tem um ministério infantil, saiba que Deus ele é com você. Saiba que Deus se agrada do seu trabalho. Porque das criancinhas será um reino de Deus. E olha para dentro da sua casa hoje. Analisa tudo que tem dentro dela. Veja onde você está errando. Faz um caderninho, coloca uma disciplina para você seguir. Coloca assim no caderninho, ó, vou fazer isso, isso, isso e isso. E o Senhor, ele vai operar. Mas vai ser através da minha e da sua vida. Vamos ensinar o caminho da salvação para os nossos filhos. Os sinais, eles já estão aí na terra. E nós precisamos crer na palavra do Senhor. Nós precisamos obedecer a Deus. Toma cuidado. Guarda o teu coração, guarda a tua casa. Porque nós vamos ser cobrados de tudo isso, irmãos. De tudo isso. Eu deixo essa palavra para meditação. Pastora, então eu não posso trabalhar? Você deve trabalhar. Mas nada disso pode ser prioridade. Está acima de Deus na sua vida e na sua casa. A prioridade na sua casa tem que ser a presença do Senhor. Tem que ser o ensinamento da palavra. E a responsabilidade do ensinamento, irmãos, não é minha, não é do pastor, não é dos outros pastores somente. É sua, que é pai e mãe. As pessoas falam assim: por que seu filho adolescente saiu da igreja? Você não tô vendo mais seu filho na igreja. Aí a pessoa enche a boca e fala assim: ah, meu filho saiu por causa de fulano. O outro fala assim: ah, meu filho saiu porque o pastor brigou com ele. Aí o outro fala: ah, meu filho saiu porque o fulano fez isso pra ele. Não, irmão, seu filho talvez saiu porque você nunca ensinou pra ele o que era o verdadeiro evangelho. Começa a se analisar, quebranta teu coração. Nós precisamos começar a olhar e observar dentro da nossa casa o que a gente está fazendo. Não é lá na escola que a professora tem que dar educação para os seus filhos, é você que tem que dar educação para os seus filhos. É você que tem que ensinar o caminho.
Então hoje, glória a Deus, recebe essa palavra. Não é uma palavra de acusação, não, para destruir você, não. É uma palavra para você entender que você tem uma missão. Tem um monte de gente aí, não, eu vou lá porque eu tenho que salvar a casa do irmão, da irmã, e você tem uma missão dentro da sua casa. Às vezes você está prestando tanta atenção no filho da vizinha, e o seu filho, como que ele tá? Porque a gente precisa refletir, irmãos. Porque quem acabou com a adoração a Moloque foi os babilônios. Por quê? Porque os babilônios entenderam que se continuar matando as crianças, nós não vamos ter outra geração. Agora eu te pergunto, se a gente continuar criando os nossos filhos do jeito que a gente está criando, mostrando para eles que tudo é normal, como que vai ser a nossa geração futura de homens e mulheres de Deus? Hoje em dia, se você prega dentro da casa do Senhor que a fornicação leva para o inferno, que primeiro você precisa casar para ter um ato sexual, você é visto como uma igreja errada. Só que eu vou te dizer uma coisa. Você sabia que o sexo no casamento ele é um ato de adoração a Deus? Você sabia que a deusa Astarote, a adoração no culto dela, cultuando a ela, era a imoralidade sexual? E você sabia que no casamento o ato sexual ele é uma adoração ao Senhor? Então deixa eu te falar uma coisa, você que aceita as coisas erradas dentro da tua casa, você que tá vendo teu filho aí, ó, adolescente, na prostituição, na fornicação, e tá fingindo que não tá vendo, ainda tá apoiando, deixa eu te falar uma coisa, você vai ter que dar conta disso. Porque o sexo, ele é pro casamento. E se o seu filho não casou, você tem que pôr Deus na vida dele, tem que ensinar para ele a palavra. Porque se Cristo voltasse hoje, se não fosse a misericórdia de Deus, e enviar esse vírus antes, pastora, mas isso é misericórdia, irmão? Esse vírus está acordando eu e você, que é a igreja. Agora, e se Deus decidisse voltar de uma vez? Como que ele ia encontrar eu e você e meus filhos? E os seus filhos? Então eu quero deixar para você hoje. Você jovem que está assistindo, porque eu pedi para alguns jovens entrar. Sexo não é para prazer. Sexo é para adoração. Por isso que a gente casa. E o sexo ele é um ato de adoração a Deus. O inimigo pegou esse ato e quis para ele e colocou o pecado, a imundície. Então hoje eu deixo essa palavra de alerta para alertar nossas vidas. Invista no ministério infantil. Acredite no ministério infantil. Quando você entrar dentro da sua igreja, dê a paz do Senhor para aquela criança, porque aquela criança é membro daquela igreja. Tem pessoas que não consideram crianças membros porque ela não é dizimista. Pastores que não dão nem bola para as crianças. Deixa eu te falar uma coisa. As crianças são membros da igreja. E nós temos que nos atentar para isso. Os juniores são membros da igreja. Os jovens são membros da igreja. Aleluia, glória a Deus. Então hoje eu deixo essa palavra para vocês. Eu encerro essa live e eu espero que você entenda o que o Espírito Santo quis dizer para você. Que é tempo de santificação e consertar os altares. Conserta o altar da tua casa. Porque às vezes você pensa que está adorando a Jesus e não está. Você pensa que está entregando um culto a Deus e não está. Então, vamos tirar os deuses estranhos da nossa casa. Tira os deuses estranhos da sua casa. Tira a adoração estranha da tua casa. Tira aquilo que não é de Deus de dentro da tua casa. Ensina o caminho para o teu filho que ele deve andar. Ensina o mandamento que ele deve andar. Ensina para o teu filho, aleluia, o caminho que leva ele à salvação. O caminho que dá destino, que traz santificação. Deixa eu te falar uma coisa. Os filhos não vão fazer o que você fala. Os filhos vão fazer o que você faz. Então se você senta e você estuda a palavra, o filho sabe que tem que estudar a palavra. Se você entra no quarto e dobra o joelho para orar, o filho sabe que tem que entrar no quarto e dobrar o joelho para orar. Então, aleluia, não adianta você cobrar uma coisa do seu filho que você não pratica. Você sabia que os filhos estão nos observando? Os filhos sabem o que você está fazendo no seu WhatsApp. Os filhos sabem o que você está fazendo no teu celular. Os filhos sabem o que você está conversando.
E tudo começa dentro da nossa casa. Tá tudo dentro da nossa casa. E Deus está falando nessa tarde assim: eu quero destruir os altares de Baal. Eu quero destruir os altares de Moloque. Eu quero destruir os altares de Astarote. Quantas mulheres na vida de prostituição, de pecado, de imoralidade. Hoje está com um, amanhã está com outro. Gera-se filhos. Os filhos que pagam preço. Deus está dizendo nessa tarde para mim e para você: derruba esse altar na tua casa hoje. Começa do teu coração, começa da tua intimidade, começa da tua vida. Deus está falando comigo e está falando com você que é a igreja hoje. É tempo de despertar, é tempo de santificar, porque Ele está voltando. Amém? Eu agradeço essa oportunidade, que você fique na graça e na paz do nosso Deus. Amém? Compartilha, entra no nosso canal do YouTube. Nós precisamos pelo menos de 1000 visualizações ali, 1000 pessoas inscritas. O canal do nosso YouTube é IPC, Igreja Permanecendo em Cristo. Entra lá, se inscreve. Talvez você tá aí e você não tem paciência para ficar vendo pregação. Mas pode entrar uma pessoa, às vezes, na madrugada, querendo se matar, no suicídio, querendo separar. E, às vezes, uma palavra que é ministrada aqui dá direção para uma pessoa lá. Então, se inscreve, fala com seus vizinhos. Entra lá, é importante, o evangelho está sendo pregado. Estuda a palavra do Senhor, porque está tudo aqui dentro da palavra. Amém, irmãos? Eu agradeço essa oportunidade. Em nome de Jesus, fiquem com Deus.